como desfoder o seu corpo e ter muito mais energia, libido, força, potência e disposição no seu dia a dia. Hoje eu preparei para você aqui 8 passos para que a gente possa de fato desfoder o seu corpo, cara. E antes que você me ache um maluco, eu te digo, cara, sim, o seu corpo está fudido, cara. O seu corpo está fudido. É difícil de aceitar, mas é a realidade. E por que eu te falo isso? Porque o seu corpo, cara, é uma máquina biológica extremamente competente em te entregar todas essas coisas que eu falei, em te entregar energia, disposição, libido, potência, força, só que você não dá a manutenção necessária para ela. Imagina que você tem um carro e aí você nunca fez uma revisão nesse teu carro. Nunca levou no mecânico, nunca nem levou para trocar o óleo. Cara, uma hora vai dar merda. Uma hora o carro vai dar pane. E aí fudeu. Só que diferente do carro, aonde você roda com ele um pouquinho e a pane aparece, simplesmente do nada aparece a pane. Com o teu corpo é diferente. Por que o teu corpo é diferente? Porque ele não vai simplesmente quebrar do nada. Ele vai ao longo dos anos dando uma série de sinais para você que o negócio tá ficando ruim. Então você vai perdendo disposição, você vai perdendo energia, vai passando o dia inteiro cansado, vai perdendo força, vai perdendo libido, vai perdendo potência, e no final das contas o que falta para você recuperar desses níveis é a manutenção adequada. E cara, não só pro corpo isso acontece, mas como pra vida como um todo, né? É importante que a gente entenda isso. Então, se você não trabalha, você fica pobre. Tá? Isso é óbvio. Se você não estuda, se você não aprende, você fica burro. Tá? E se você não ajusta certas variáveis fisiológicas, então você fica cansado e sem energia, você fica sem libido, você fica fraco e você fica com zero testosterona. A sua testosterona cai e cai muito. E cara, isso aqui hoje é basicamente uma epidemia dentre os homens. Então a gente tem que os níveis de testosterona caem 2% ao ano no Brasil para a mesma faixa etária. Então não é que a pessoa vai envelhecendo e os níveis vão caindo, mas sim que as mesmas pessoas nas mesmas faixas etárias vão tendo cada vez menos testosterona. E por isso que hoje, o homem hoje tem metade da testosterona do que o pai dele tinha quando ele tinha a mesma idade. Então, pra você ter uma ideia, hoje você tem metade da testosterona que o seu pai tinha quando ele tinha a sua idade. Beleza? Entendido isso, cara, vamos lá. Vamos entender quais são esses 8 passos, esses 8 elementos que você precisa trabalhar para de fato desfoder o seu corpo. O primeiro deles, cara, é o sol, a exposição ao sol, exposição de pele. Por quê? Porque, meu querido, é o seguinte, índices de vitamina D menores do que 30 nanogramas por ml no sangue, eles já estão relacionados com uma queda de 20 a 30% na testosterona, que é justamente o hormônio que vai te entregar mais energia, mais disposição, mais libido, mais força, mais potência. Então, entenda, se você tem níveis abaixo de 30 nanogramas por ml, é fundamental que você se exponha ao sol para justamente sintetizar a vitamina D. Tá? E se você não se expõe ao sol, obviamente seus níveis estão baixos. Tá? Esse é um grande ponto aqui. Porque existem duas formas desses níveis de vitamina D estarem normais. O primeiro deles é a exposição ao sol. Então você expor a sua pele aos raios do sol e tem um horário específico para fazer isso, uma forma específica de fazer isso também, tá certo? A ideia é que você comece com pouco, 5 a 10 minutinhos por dia, no horário de pico, meio-dia, você se expõe ao sol para que seu corpo possa sintetizar a vitamina D. Não é para ficar vermelho, não é para ficar ardido, não é para ficar queimado, se você ficar nessas condições, se você ficou o tempo demais, mas o fato é que ou você expõe a sua pele ao sol ou você suplementa com vitamina D. Só existe essas duas opções aqui, basicamente reais, para que você tenha níveis substancialmente interessantes de vitamina D na corrente sanguínea. Perfeito? O segundo item, o segundo ponto da nossa lista aqui é com relação à luminosidade. Então é fundamental que você. E pode parecer bobeira, cara. A primeira vez que eu comecei a estudar sobre isso também parecia bobeira, tá? Mas a ideia é que é o seguinte: você tenha e faça a exposição dos olhos ao sol, tá? E aí, claro, eu preciso fazer um grande adendo aqui, tá? Quando eu falo exposição dos olhos ao sol ou à luminosidade, não é para você olhar direto para o sol, não é para você olhar direto para a luz, não é para fazer isso, tá? Você não vai olhar para isso, mas é estar num ambiente o qual essa luminosidade aconteça, tá? E aí qual que é a ideia aqui? A ideia é que você, através dessa regulação de luminosidade, você regule o teu ciclo circadiano, que nada mais é do que um relógio biológico no seu corpo. Então imagina que seu corpo tem um relógio. Tá? E esse relógio ele marca a hora com que as coisas vão acontecer. Ele marca a hora que você acorda, ou aliás, a hora que você deveria acordar, despertar naturalmente. Ele marca a hora que você começa a se sentir cansado ao longo do dia. Ele marca a hora que você começa a sentir sono para poder dormir. Ele marca a hora que você vai ter o pico de força durante o dia, o pico de energia. Então ele vai ajustando tudo isso. Ele vai ajustando esses momentos, essas produções hormonais específicas,
que vão causar esses efeitos em você. Tá? Esse é o nosso relógio biológico, que é o ciclo circadiano. E quando você se expõe corretamente à luminosidade, você regula ele. Então, qual que é a ideia aqui, tá? A ideia é que você se exponha bastante à luz quando você acorda e você não se exponha à luz quando você está perto da hora de dormir. Então, assim que anoiteceu, você diminui o máximo possível de quantidade de luz a qual você é exposta. Seja a luz artificial do computador, obviamente a luz natural já vai ter se posto, o sol vai ter se posto já, né? Não vai ter mais luz natural, mas a luz artificial é fundamental que você evite. Só que também eu entendo o elemento logístico que envolve isso. Eu entendo o elemento logístico e a dificuldade que é de você não usar aparelhos eletrônicos e um monte de coisa. Existem algumas soluções para isso, como é o caso, por exemplo, desse tipo de óculos aqui, tá? Esse aqui é um óculos bloqueador de luz azul. Eu gosto muito disso aqui, uso pra caramba todos os dias, tá? Você pode simplesmente procurar na internet aí óculos bloqueador de luz azul. Você vai encontrar vários modelos. Se você quer também, eu deixei aqui na descrição alguns modelos dos quais eu confio também. E a ideia desse óculos é que ele bloqueia a luz azul de noite. Essa luz azul, quando você é exposto a ela, a sua melatonina, que é o hormônio que faz com que você consiga dormir com qualidade e com quantidades suficientes, ela é fundamental, a melatonina, né? Então quando você se expõe à luz azul, bloqueia a produção de melatonina. E aí seu sono fica uma bosta, certo? E o teu ciclo circadiano fica todo bagunçado, todo maluco. Nesse sentido, quando você acorda, é importante que você faça a supressão dessa melatonina também, para que você não fique o dia inteiro sonolento. Então, para isso, você precisa de luz natural. Aí, 5 a 10 minutinhos de luz natural, assim que o sol nasce, cara, é excelente para fazer essa regulação, tá? Na realidade, quanto mais você conseguir entregar para o seu corpo de luz natural ao longo do dia, melhor, porque mais ele vai regulando, ele vai conseguindo se regular através da própria iluminação natural, o ciclo circadiano, tá? E existe um outro elemento também, que é com relação à exposição à luz de noite, e existe um grande problema para luzes muito luminosas, tá? Luzes muito fortes. Como é o caso da maioria das luzes que a gente tem em casa. Então, a gente não, né? Porque eu já não tenho mais esse tipo de luz, mas bem provavelmente você tem esse tipo de luz. Que é, cara, a luz convencional, sabe? Quando você. A luz LED normal lá, brancona, luz fria, muito intensa. Geralmente luz que a gente coloca, cara, no hospital, luz para colocar no banheiro. Enfim, geralmente a gente tem essas luzes na casa inteira, né? Qual que é o grande problema disso? De noite, quando você é exposto a uma fonte de luz muito forte, você também tem uma supressão no que é a liberação de dopamina no cérebro, que faz também com que a testosterona caia. Então, cara, são elementos que, como eu falei, a primeira vez que eu ouvi isso aqui, cara, a primeira vez que eu estudei sobre isso, parece um pouco besteira, parece bobagem, falar, não é possível, cara, como é que a iluminação vai influenciar nisso tudo? Mas, de fato, é um dos pilares, é um dos fatores fundamentais para que você tenha níveis excelentes de testosterona, beleza? O terceiro elemento aqui, cara, é com relação ao sono. Então, a gente falou que a iluminação, ela pode atrapalhar o teu sono ou pode ajudar o teu sono, a depender daquilo que você faz para regulação do ciclo circadiano. E cara, já é bem descrito que níveis de 15 a 20% a menos de testosterona são esperados em homens que dormem menos de 5 horas por noite ou que têm uma qualidade de sono ruim. Perfeito? Então, eu já expliquei aqui em outros vídeos do canal como é que funciona a arquitetura do sono, né? E é onde a gente tem fases do sono específicas, onde você vai ter fases que você vai querer passar mais tempo, fases que você vai acabar passando menos tempo, fases que você vai usar para poder usar o teu sono para poder descansar mesmo e limpar o teu cérebro, fazer a limpeza no teu cérebro completa, fases que você vai liberar mais elementos, mais hormônios como um todo, né? Então, é fundamental que a qualidade também seja levada em consideração. E como é que você faz isso? Fazendo uma boa higiene do som. Já tem vídeo no canal também explicando como fazer. Eu vou deixar ele aqui no card. Vou deixar aqui, se eu lembrar na hora da edição, eu deixei ele aqui no card para você. Perfeito, meu querido? Se não, é só procurar no canal que você vai encontrar absolutamente tudo que você precisa saber lá no canal também, tá? O próximo item da lista, cara, é o seguinte: é o controle de estresse. E, cara, eu não me canso de falar sobre isso para os meus alunos dentro do Testosterona Blindada. Se você não conhece o Testosterona Blindada, eu recomendo que você clique pelo link da descrição para conhecer o meu treinamento, focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural, sem usar remédio, suplemento e muito menos anabolizante. Foi fazendo o que está lá dentro, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953, como eu falei, de forma 100% natural, sem usar remédio, suplemento e muito menos anabolizante. Então, se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, é só clicar no primeiro link da descrição. Eu não me canso de falar pra rapaziada o seguinte, essa aqui é o elemento mais subestimado de todos, tá? Até porque eu entendo o quão difícil é você controlar o estresse nos dias de hoje. Mas o controle de estresse, na verdade, ele não é só você evitar situações que te deixam desconfortável ou situações que te colocam em desconforto. Afinal, o estresse, ele é necessário na nossa vida. Quando a gente fala de controle de estresse, a gente está falando basicamente de regular o que é o cortisol. Tá? O cortisol é um hormônio que vai fazer com que você. Como é que eu posso dizer? Cara, ele liga o estado de luta ou fuga em algum grau no seu corpo.
perfeito? O ponto aqui é que é o seguinte, você não pode baixar esse cortisol, você não pode ter zero cortisol no teu corpo, tá? Então digamos que você tivesse uma máquina para desligar o cortisol no teu corpo, você faz isso, você morre, perfeito? Assim como se você mantém seus níveis tônicos de cortisol, nível normal, nível médio, muito acima daquilo que você deveria ter, você também tem prejuízos, principalmente com relação à própria produção de testosterona, porque já é bem mapeado que existe uma relação inversa entre cortisol e testosterona. Quanto mais cortisol você tem, menos testosterona você produz. Então é importante que você faça essa regulação. Como que você faz isso, Rodrigo? Como que você faz isso? Cara, existem inúmeras formas da gente fazer isso, perfeito? Cada um vai ter que encontrar a melhor forma onde você... E é claro, não tem uma relação tão direta quanto a gente gostaria que fosse, entre você se sentir sobrecarregado ou estressado, sabe quando você tá meio ansioso? Não tem uma relação tão direta com isso, e também os próprios níveis de cortisol da corrente cerebral. Até porque esses níveis variam naturalmente ao longo do dia. Existe uma série de elementos aqui. Mas o que eu quero, cara, que você abra seus olhos, tá? O que eu quero que você preste atenção? E esse aqui é um conselho que eu dou para os meus alunos lá dentro do Testosterona Blendada e que a rapaziada começa a aplicar. E, cara, eles veem muita diferença no que é qualidade de vida, tá? Esse é o grande ponto, perfeito? Que é diminuição das redes sociais. Então, hoje em dia, parece que a qualquer sinal de tédio, a qualquer sinal de atividades um pouco mais difíceis de fazer, a gente já pega o celular e começa a scrollar Instagram, Reels ali o dia inteiro, TikTok. E qual que é o problema disso, cara? O problema disso é que a rede social, ela tem a capacidade inacreditável de fazer com que você perceba a sua vida como uma bosta, tá? É literalmente isso. Por quê? Porque imagina num lugar onde as pessoas só vão lá para poder expor os highlights dela, os melhores momentos. Imagina um jogador, pior jogador do teu time, tá? Pior jogador do teu time. Ou melhor também, foda-se. Imagina um jogador de futebol. E, cara, imagina você apenas comparar. Imagina que você é um jogador de futebol, vamos lá, melhor exemplo. Imagina que você é um jogador de futebol e todos os seus concorrentes, toda a galera do seu time, todo mundo tem um vídeo, aquele videozinho highlight, né? Então, os melhores momentos. Um videozinho que vai mandar pro empresário lá pro cara conseguir um clube melhor pro cara. Todo mundo tem os seus vídeos. E aí, o que acontece? Você conhece esses caras na vida real e você conhece esses caras nos vídeos. Você já viu os vídeos deles. Você vê que existe uma diferença entre o que é o cara do vídeo e o cara da vida real. Perfeito? Porque o cara do vídeo é tipo o Cristiano Ronaldo, pô. Tipo o Messi. O cara do vídeo é pica. Todo mundo no vídeo, todo mundo nos melhores momentos é muito foda. Só que na vida real, velho, existe uma série de outras coisas que acontecem. Não é todo momento que a gente tá no talo. Só que o que acontece? A rede social, ela é só o lugar pra você assistir os highlights. Você assiste só os melhores momentos lá. De todo mundo. Você não assiste os piores momentos das pessoas. Você só vê os melhores. Só que o que acontece? Você tá num... Olha só, quando você tá assistindo os melhores momentos da outra pessoa, geralmente você não está vivendo o seu melhor momento. Por quê? Porque se você estivesse vivendo os seus melhores momentos, se você tivesse, por exemplo, porra, sei lá, vamos falar de viagem. Então você tá lá vendo todo mundo viajando pro exterior. Todo mundo pica, viajando pro outro lado do mundo. E aí, você tá na sua casa, porra, você tá vendo isso aí. Porque se você estivesse viajando, você não tava no Instagram. Você tava curtindo a porra da viagem. Então o que acontece? Você olha para aquilo lá e fala, porra, todo mundo viaja. Todo mundo tá viajando, menos eu. Você tem essa sensação. Mas não é todo mundo que tá fazendo isso. É uma pequena parcela das pessoas o qual você assiste no Instagram. Só que isso acontece com absolutamente tudo. Tudo na sua vida. O seu trabalho, o seu lazer, a sua família, o seu shape, o seu condicionamento físico, tudo, absolutamente tudo acontece dessa mesma forma. Então a rede social é uma máquina de fazer com que você ache a sua vida um lixo. Perfeito? Então diminua o consumo, cara. Porque eu sei que parar o consumo é impossível, tá? Hoje em dia é impossível. Eu não conheço ninguém que tem ali entre 20 e, sei lá, 40 anos, ou pelo menos até 40 anos, que não tem rede social. Eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém. E, em algum grau a rede social ela vai ser boa pra você, pra poder te incentivar. Não é de todo ruim. O problema é que a forma como a gente usa aqui é uma bosta, hoje em dia. Tá? Então, cara, diminua o consumo. Beleza? Conselho pra você. O quinto passo aqui, o quinto elemento da nossa lista, é ajustar o seu percentual de gordura. Se mantenha entre 10 a 20% de percentual de gordura. Por quê? Porque com mais do que isso, com menos e mais do que isso, tá? Com menos do que 10 e mais do que 20, o seu corpo não tem um ambiente otimizado o suficiente para poder produzir o máximo de testosterona possível. Ele não tem essa fonte habilitada. Entendeu? Então, quando você tá nos extremos, menos do que 10 e mais do que 20, você tá enrolado. Se mantenha entre 10 e 20%. E um agravante, quando você tá acima dos 20%, porque é onde a imensa maioria das pessoas vai estar, acima dos 20%, você ainda tem um agravante, que é qual? Você produz menos testosterona, e aquele tanto que você produz, você ainda converte um pouco mais em estradiol, através da aromatase. Então, o que já era ruim fica pior ainda, tá certo? Então, arrume e ajuste o seu percentual de gordura. Perfeito?
O que nos leva ao item número 6, que é com relação à alimentação. Então, eu não sei onde é que você vai estar aqui nesse espectro de 10 a 20%. Se você estiver acima dos 20%, é fundamental que você, então, busque emagrecer, uma dieta hipocalórica ali com uma boa escolha de alimentos. E qual que é a grande questão aqui? E principalmente com relação às quantidades desses alimentos, tá? Porque isso é muito importante também. Mas qual que é o elemento aqui, cara? Quando a gente pensa numa dieta otimizada para a produção de testosterona, a gente está falando aqui numa dieta, que aliás, não só para a produção de testosterona, para uma boa regulação hormonal, tá? Como um todo. A gente está falando aqui de consumir gorduras, tá? De comer gorduras, de 1 a 1,2 grama de gordura por quilo de peso corporal por dia. Então, se você é um cara que pesa 80 quilos, você tem que comer de 80 a 96 gramas de gordura por dia. Onde vai ter essa gordura? Nos alimentos. Mas é fundamental que você não evite, por exemplo, consumir gorduras a todo custo. Imagina só se a sua dieta ela é pura e simplesmente salada, saladinha lá com arroz, porra de salada é essa? Salada com alface, tomate, sei lá, pepino, sei lá. E aí um pouquinho de sal só, e aí um pouco de arroz e um peito de frango grelhado. E a sua dieta é isso no almoço, na janta e já era. É só isso. E teu café da manhã é, sei lá, frutas e seu lanche da tarde também é fruta com whey. Isso é o mais comum que a gente vê por aí por dieta. O que que acontece, cara? Em geral, com essa configuração de dieta, você vai ter um consumo muito baixo de gorduras. Perfeito? É claro, tudo isso tem que ser visualizado no teu espectro geral. Você tem que entender como é que tá a tua realidade hoje em dia também. Mas o que que a gente já observa? Que dietas com baixo quantidade de gordura, com menos do que 1 grama por quilo de peso corporal, 0,8, 0,6, 0,4, dietas que o cara tenta zerar o máximo de gordura, estão relacionadas com níveis mais baixos de testosterona também. Perfeito? Então é fundamental. E de outros hormônios também. Tá? A capacidade que você tem de produzir, porque a imensa maioria dos hormônios também é produzido em algum grau e tem como substrato o próprio lipídio, a própria gordura. Tá? Então é importante que a sua dieta tenha um nível desses aqui, um nível equilibrado de gorduras. Maravilha? O que nos leva, cara, ao sétimo item da nossa lista, o sétimo passo, que é com relação ao treino. Tá? E aqui é incrível como é que esse aqui dos pontos, cara, esse aqui dos pontos é o único ponto onde as pessoas naturalmente querem fazer, porque elas acham que só fazendo vai melhorar. Como é que eu posso te explicar isso? Imagina que todas as outras coisas que eu falei aqui são de coisas ruins, né? Então, tipo assim, você não tá tomando sol, então é um problema. Você não tá controlando a luminosidade, então é um problema. Você está dormindo mal, então é um problema. Você não está controlando seu estresse, é um problema. Se a sua alimentação tá cagada, é um problema. Se o percentual de gordura tá alto, é um problema. Aqui no treino, o que que acontece? É claro, se você não treina, é um problema. Mas, muitas vezes, treinar em excesso vai ser um problema pior do que não treinar. Olha, cara, presta bem atenção aqui, cara. Presta bem atenção aqui. Presta bem atenção. Muitas vezes, não treinar vai ser pior do. Aliás, treinar em excesso vai ser pior do que não treinar. Isso porque, o que que acontece? O treino, ele tem uma via de estímulo para a produção de testosterona, tá certo? Então, quando você carrega pesos pesados, quando você faz um treino pesado, movendo cargas altas, dentro de uma margem adequada de repetições, enfim, respeitando o intervalo de descanso, você consegue dar um estímulo excelente para a testosterona. Só que, se você faz o teu treino e você chega sempre até a falha muscular, se você dá intervalos curtos de descanso entre cada uma das séries, se você faz muito volume de treino, se você faz pouco descanso entre as musculaturas, a depender do volume, se você não tem um balanço muito bom, um controle de fadiga muito bom, o que que acontece? Você eleva muito seus níveis de cortisol, não só durante o treino, mas também no dia a dia, porque você está sobrecarregando o seu corpo com estresse físico, e aí você tem uma queda nos níveis de testosterona pelo que a gente comentou. Lembra da relação entre cortisol e testosterona, que é uma relação inversa, quanto mais cortisol, menos testosterona? Então, aqui é onde você tem a probabilidade de já estar fazendo alguma coisa, achando que está melhorando, mas na verdade tá fazendo errado. E aqui, cara, como dica, assim, genérica pra você, é uma dica que vai te ajudar muito, cara, não treina até a falha mais, tá? Então, esqueça isso de ficar treinando sempre até a falha. Seu treino tem que, cara, sempre todas as séries tem que chegar até a falha e como se o treino fosse bom apenas por isso. Então, se você consegue organizar o seu treino da forma certa, você vai ver que ficar 1, 2 repetições antes da falha vai ser o melhor dos mundos. Você vai ter muito mais resultado fazendo isso. Porque não é que você vai estar sacrificando o resultado do treino para ter mais testosterona. Não, você ainda vai ter mais resultado no seu treino. Porque essa vai ser a forma otimizada de você poder construir mais massa muscular, construir mais força, construir mais disposição, enfim, mais uma série de coisas. E aí, com relação aos próprios intervalos, um outro conselho que eu te dou é deixa intervalos mais longos, cara. Então, esqueça intervalos de 1 minuto, intervalos de 45 segundos, 30 segundos. Não.
Trabalhe com intervalos de 1,5 minuto para cima, 2 minutos para cima, dependendo do exercício. Tem exercício que você vai precisar muitas vezes de 4 minutos, 3 minutos, se você está manipulando uma carga muito pesada para repetições mais baixas, um exercício composto, que demanda muito do sistema nervoso central, tem uma fadiga neural muito, digamos, muito substancial, você vai ter que controlar com intervalos de descanso mais longos. Perfeito? E, cara, o que nos leva ao oitavo e último passo, último item da nossa lista aqui, que é o controle em cima dos disruptores endócrinos, tá? Então, disruptores endócrinos nada mais serão do que químicos que vão ter a possibilidade de influenciar na tua produção hormonal. Eles podem, por teoria, influenciar positivamente ou negativamente, mas aqui a gente vai falar dos que influenciam negativamente, perfeito? E aí você precisa evitá-los a todo custo, tá certo? Mas, cara, desses itens aqui, os disruptores endócrinos, eles, como é que eu posso dizer? Eles são os que mais estão conectados com a nossa vida hoje em dia. Apesar que todos aqui têm um certo grau, mas pensa só, hoje em dia, muitas vezes nos cosméticos que você usa, então no protetor solar, no sabonete que você usa, no shampoo que você usa, no hidratante, sei lá, se você usa hidratante, enfim. Você está entrando em contato com parabenos, por exemplo, que são disruptores endócrinos. Ou, por exemplo, as roupas que você usa muitas vezes podem liberar alguns disruptores, como é o caso dos fitalatos. BPAs, microplásticos, tudo isso vai estar presente em plásticos em geral. Uma estatística para você, cara, curiosa até, inclusive. Aparentemente, um americano médio, ele consome um cartão de crédito de plástico, então 5 gramas de plástico, né, o que equivale a um cartão de crédito, por mês. Por mês. Inicialmente eu achei que essa estatística era por ano. Consumir isso por ano, eu já achava muita coisa, mas aí depois revi a estatística, e aparentemente é por mês que esse cara consome. Claro, de forma indireta, não é que ele pega e come um cartão de crédito. Mas só através de microplástico, através de coisas que vão contaminando, cara, seus alimentos. E aí, cara, a gente pode estar falando de contaminação também por metais pesados, pesticidas, herbicidas. Cara, aí a gente vai longe na lista, beleza? E o fato é que o mundo hoje ele está repleto, ele está inundado por disruptores endócrinos. E também é fundamental que você evite eles a todo custo. E assim, quando você consegue executar, cara, esses elementos aqui, inicialmente até parecem muita coisa, parece, porra, cara, não é possível que eu tenha que fazer essas 8 coisas aqui que eu não tô fazendo hoje, eu preciso anotar tudo isso e tentar fazer. Mas, cara, o fato é que 90% das coisas você já faz, só que faz errado. Então, por exemplo, sono, cara, você já dorme todo dia, tenho certeza disso. Só que você tá dormindo errado. Então aqui é ajustar a qualidade e quantidade. Alimentação, você também come todo dia. Aqui também é ajustar a quantidade e a qualidade disso aí. Percentual de gordura, você já convive com esse percentual, então você precisa ajustar isso aqui. Através do quê? Da alimentação, através do treino, através das outras variáveis. Sol, cara, aqui é 5, 10 minutinhos por dia. Já vão te entregar níveis acima de 30 nanogramas por ml. Ali, se você conseguir permanecer na casa de 50, 60, cara, ótimo, maravilha, perfeito? Muitas vezes uma suplementação vai ser interessante também. Nesse sentido, caso você não consiga se expor com a pele ao sol. Iluminação também, porra, de noite você já tá de dia, quando você acorda, você precisa se expor ao sol. Cara, isso aí, 10 minutos você resolve. Abrindo as janelas, saindo de casa, ao invés de ficar trancado nas primeiras horas do dia. É claro, se você acorda antes do sol, também existe uma outra alternativa para você poder executar isso, tá? Mas o fato é que a imensa maioria das pessoas já não consegue executar, ou eles não conseguem não, mas não quer executar da forma correta. Então, cara, simplesmente caga pro lance. De noite, o cara fica com as luzes todas acesas o tempo inteiro, achando que pra dormir é só simplesmente ele deitar na cama que, naturalmente, como se virasse uma chavinha. Pá, virou uma chavinha e, e ele automaticamente começa a dormir. Também não é assim, cara. Então você precisa preparar o seu corpo para que as coisas aconteçam, regular diversos elementos, cara, no seu corpo, para que o seu corpo ele comece a se portar como uma máquina biológica extremamente potente e com manutenção. Esse é o principal ponto, com manutenção. Se você não dá manutenção pro seu corpo, meu amigo, fodeu. Fodeu. Entendeu? Mas isso aqui, cara, já vai ser suficiente pra você, de fato, desfoder o seu corpo. Maravilha, meu querido? E assim ter muito mais energia, muito mais disposição, muito mais força, muito mais libido, muito mais potência. Beleza? Se sentir muito menos cansado e, porra, regaçar o time. E eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo, meu amigo, você vai gostar deste outro vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Então, aqui você vai aprender quais são os melhores suplementos para, de fato, explodir a sua testosterona. Perfeito, meu querido? Então, se você clicar nesse vídeo aqui, você vai curtir pra caralho. Também conheça o Testosterona Blindada, primeiro link na descrição. Tamo junto e até a próxima.